correndo para fazer o 8º de uma série de vídeos sobre o guia oficial The Walking Dead e os bastidores. Hoje eu vou falar sobre os personagens, como foram encontrados, as diferenças e semelhanças deles na série TV e na série em quadrinhos. Acompanhem aqui no canal Sandrops. Tudo bem que The Walking Dead é uma história centrada no personagem Rick Grimes. E para fazer uma adaptação dessa história e desse personagem da série de quadrinhos para a série TV, Robert Kirkman teve que fazer uma releitura desse personagem. Para vocês terem uma ideia, o Rick que nós conhecemos na série TV dura aproximadamente 12 primeiros capítulos da série em quadrinhos, porque lá ele já é imprudente e ele realmente faz qualquer coisa para salvar a sua família e as pessoas que estão ao redor. E na série TV ele passa durante um bom tempo sendo um personagem de sua essência positiva e boa. Um exemplo disso acontece no 4º episódio da primeira temporada, quando o Glenn é capturado por um grupo e tá o T-Dog, o Daryl e o Rick que conseguem pegar um dos elementos desse grupo e o Daryl então quer fazer tortura com o cara, que consegue informações para pegar o Glenn, para conseguir o Glenn de volta, e o Rick diz que não é assim que vai ser feito o negócio. A Robert Kirkman conta que quando ele pensou nesse episódio, ele estava escrevendo e disse: sim, o Rick seria possível matar esse cara. E ao mesmo tempo ele pensava: não, o Rick é do bem, o Rick não vai fazer uma coisa dessa, não pelo menos ainda. Não é coincidência do Rick ter aquele uniforme de xerife, na verdade ele representa o sentimento da lei e da ordem. Para você ter uma ideia, tudo foi planejado nos mínimos detalhes. Aqui está a questão do como o Kirkman imaginava o uniforme, então ele coloca ali a questão do cinto, do sapato, do chapéu, é quase um estilo cowboy, né? E para encontrar um ator que personificasse a ideia da bondade e da honestidade, eles não queriam ninguém muito conhecido. E eles encontraram Andrew Lincoln, que apesar de ter trabalhado em Simplesmente Amor, não era conhecido nas telas de televisão. Então Lincoln gravou no seu próprio apartamento e mandou uma fita pro pessoal, e eles adoraram e chamaram ele para Los Angeles. Lá ele se encontrou com Jon Bernthal, que é o Shane, né? E eles fizeram uma nova gravação na garagem de Frank Darabont, acredita nisso? Sim, colocaram eles dentro de um Passat, que era para simular uma viatura policial, e eles fizeram lá uma gravação de uma conversa. O próprio Darabont diz que o cara era fantástico, diz que ele transmitia o sentimento sem contar o que estava acontecendo. E diz que até a postura dele muda quando ele está representando um personagem. Ele foi um dos últimos a ser contratado do elenco inteiro. E o normal para escolher os atores então é colocar todo mundo numa sala e ficar os diretores assistindo, eles irem escolhendo esse sim, esse não e tal. E para Darabont era o contrário, ele queria ver direto na tela. Então o pessoal ia lá, fazia as gravações, enviava, e Darabont dizia: esse aqui é bom, esse aqui não é bom. Agora imagina uma atriz como Sarah Wayne, que tinha sido uma personagem principal feminina na Sarah Prison Break, tinha que fazer isso, ela tinha que ficar gravando para depois enviar para ser decidida se ia ser ela ou não. Então ela acabou dormindo com o Shane na série, e a gente acabou ainda aceitando isso e gostando da personagem porque ela era firme. Ela não era aquela personagem que era uma donzela, assim, coitadinha, né? Ela tomava atitude com o Shane, e ela ainda matava zumbis. Em algum lugar a história em quadrinhos muda o foco, sai de Grimes para o filho. Cole entra em ação e tem uma jornada fantástica. E na série TV a gente lembra que ele mata o Shane, acontece uma série de coisas, né? E inclusive Cole usa o chapéu do pai e se torna então um personagem referência na série. Agora imagina uma criança que pudesse encarar um papel desse, então chamaram Chandler Hinks, que na verdade já tinha feito Jornada pela Justiça. Aqui no guia fala que ele é um ator fantástico e não uma criança que atua. Uma curiosidade é que quando está sendo gravada e, por exemplo, ele começa a chorar, diz que mesmo que a câmera não esteja focando nele, ele continua aquele choro, ele encara o personagem e realmente sente aquele drama todo. E falando sobre a parte física, é importante salientar que muitos atores são muito parecidos com a da série de quadrinhos. E o melhor deles é Steven Yeun. Ele é tão parecido com o Glenn que normalmente fora das cenas ficam chamando eles de Glenn. E uma curiosidade sobre Steven, né, o Glenn, é que ele já curtia as histórias em quadrinhos. Diz que ele já tinha sentado numa loja, tinha lido várias histórias, inclusive ele ficava criticando, não sabendo que aquilo era preto e branco e tal, e quando viu o cara parou e foi o personagem da série TV, coisa incrível.
Ele é aquele personagem que não sabe realmente o quanto ele é importante. Não sei se porque ele era um entregador de pizza, né, e realmente é uma pessoa meio desvalorizada, mas ele é aquele cara que faz as coisas naturalmente, tem um senso de humor, ele é um cara fantástico dentro da série. Outro personagem conhecidíssimo, o Morgan, é feito pelo ator Lenny James. Bom, é um cara super conhecido e diz que não fez teste nenhum, né? Claro que esse aí já pegaram de cara para colocar e fazer o seriado de TV. Outros então, Darabont trouxe os seus trabalhos anteriores, como Jeffrey DeMunn, Laurie Holden e Melissa McBride, que são o Dali, a Andrea e a Carol, né? De curiosidade, DeMunn trabalhava na Morte dos Caixeiros Viajantes, um filme que ele estava fazendo. De repente o Darabont ligou para ele na mesma hora, ele saiu tropicando e foi para lá correndo. Ele disse o seguinte: na hora que alguém te convida para jantar, tu não pergunta como vai ser feito, tu vai e janta. E é claro que não era a Darabont que decidia quem ia interpretar, e sim a AMC. Então o que eles fizeram? Eles pegaram uma foto do Damon, né, como Dali, e colocaram do lado do personagem em quadrinhos e mandaram junto para a AMC aprovar. Darabont diz que uma das vantagens de trazer esses personagens, como eles já trabalharam junto, eles criam uma amizade e um vínculo muito grande. E foi o que aconteceu então com Dali, a Andrea e a Carol. Mas Melissa McBride não tem semelhanças com a personagem nas histórias em quadrinhos. A Carol da série TV não é igual à série em quadrinhos. Na verdade, só a questão dos sentimentos e de como age em determinadas situações. Pra você ter uma ideia, o marido de Carol já estava morto quando a gente conhece o personagem nas histórias em quadrinhos. Lá no número 5, assim, fala sobre a relação dos dois, era meio estranha e tal. Mas na série TV dá um enfoque total, inclusive a gente conhece o Ed e vê o Ed sendo morto e como a Carol reage nessas situações. Frank já havia trabalhado com Melissa McBride em O Nevoeiro, então ela escolheu ele... Então ele escolheu ela justamente porque ela era para aquelas cenas mais pesadas e dramáticas. Outro ator que era perfeito em relação aos quadrinhos era Andrew Rothenberg. Cara, olha só, o cara é fantástico, meu. Ele é igualzinho. Era um homem assombrado pela perda da família e foi contada a história dele exatamente como nas histórias em quadrinhos. Mas nem tudo é igual, né? Na verdade, outros personagens que existiam na história de quadrinhos ainda não apareceram na série TV, como Allen, Donna e os gêmeos Billy e Ben. Outros foram adicionados, como Morales, Jack e T-Dog, que não existem na série em quadrinhos. Agora, os dois mais importantes que eu considero que não existem nos quadrinhos são o Merle e o Daryl Dixon, né? Que realmente são personagens fantásticos na série. Inclusive, o Merle, quando ele desapareceu assim no início da série TV, alguns fãs estavam achando que ele ia voltar como governador. Outros personagens contribuíram muito para a série, mas foram rápidos, como o Jack, na verdade, que foi colocado só para ficar no fim com o Jenner. Lembra aquele cara que estava no CDC lá, que explodia tudo e ela ficou com o cara? Foi um personagem colocado só para aquilo. Mas em pouco tempo eles acabam tomando conta da série e a gente fica com saudade. E Darabont lembra que existe sempre um motivo para colocar um personagem na série, que a gente fica atento, porque vai ter consequências futuras. Então, nesse sentido, Rick Grimes ainda vai conhecer muita gente nessa série TV e vai perder muita gente que a gente já conhece, infelizmente. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal, continua participando. Até mais! Fui!